No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que com certeza é a campeã desse canal. Todo mundo pergunta, que é como mostrar o pavimento inferior na minha planta técnica e ainda deixar esse pavimento inferior um pouquinho mais clarinho para dar uma sensação de profundidade. Então, se liga só. Aqui eu tenho um projeto de uma edificação, onde eu tenho o pavimento térreo e a minha planta do pavimento tipo. Digamos que eu queira, aqui nessa planta do pavimento tipo, mostrar o entorno do térreo e atribuir uma caneta um pouco mais clarinha para esses elementos que eu vou estar vendo em vista. Como é que eu faço isso? Esse processo é composto de duas etapas. A gente tem que definir nos elementos que a gente quer vê-los em outros pisos, e a gente também tem que definir em cada desenho, em cada planta, a profundidade de vista que aquela planta tem. Então eu vou começar selecionando essas paredes do entorno aqui do térreo, e aqui na aba planta e corte, eu vou dizer que na visualização em planta, nessa opção de mostrar nos pisos, eu quero vê-las em todos os pisos relevantes. Já vou falar um pouco mais sobre o que é isso. Eu posso fazer a mesma coisa com as minhas lajes de piso. Então, eu vou selecionar as minhas lajes de piso, vou lá na aba planta e corte de novo, e para as lajes eu tenho uma opção um pouco diferente aqui para escolher. Em vez de escolher apenas entre piso de origem ou todos os relevantes, eu posso fazer uma configuração personalizada sobre em quais pisos eu gostaria de mostrá-las. Então, eu vou entrar aqui em personalizado e eu posso definir tanto para o contorno, tanto para o preenchimento, para a trama, em quantos pisos acima eu gostaria de ver essa laje representada e em quantos pisos abaixo eu gostaria de ver essa laje representada. Então, eu vou dizer que o contorno e o preenchimento eu quero visualizar em todos os pisos acima, quero visualizar essa laje no piso de origem e eu não quero visualizar essa laje em nenhum piso abaixo, assim como já está aqui. Então, eu vou dar um OK. E vou fazer a mesma coisa para as malhas de terreno que eu tenho. Prontinho. Dessa forma, quando eu vou para a planta do primeiro pavimento, observem que eu já estou enxergando aqui em vista essas minhas lajes e malhas que eu pedi para visualizar. E assim para todas as plantas daqui para cima. Mas observem também que eu não estou visualizando ainda as paredes. Então, esses elementos que são planos, como por exemplo laje, malha ou cobertura, eu consigo através da configuração do próprio elemento pedir para eles serem mostrados em determinados pisos. Já outros elementos como pilar, parede, viga, eles são sensíveis ao plano de corte e às definições do plano de corte da minha planta. Porque eu não tenho essa opção de dentro deles escolher diretamente quantos pavimentos acima ou abaixo eles vão ficar visíveis. Eu sempre vou escolher entre apenas piso de origem ou pisos relevantes. Para o ArchiCAD, pisos relevantes são os pavimentos que aquele elemento ocupa ou os pavimentos que estão visíveis no intervalo de visualização que eu configurar para cada desenho. Então, se eu entrar aqui nas definições de vista, dessa vista que eu salvei aqui do primeiro pavimento, eu sempre vou ter, quando essa vista for uma planta, essa opção de definições do plano de corte em planta. Se eu entro aqui nas definições de plano de corte em planta, eu vou visualizar o que é o padrão. Então, eu vou ter uma altura do plano de corte setada a 1,20, 1,50, depende da altura que eu colocar aqui, que aqui nesse esqueminha ela está representada por esse plano azul. E aí eu posso definir um intervalo de até onde eu estou mostrando elementos nessa planta, acima do plano de corte e abaixo do plano de corte. Então, o padrão é esse aqui. Eu vou mostrar um piso para cima até a cota zero desse piso, ou seja, só no intervalo a partir do plano de corte, mas dentro ainda do meu pavimento. E para baixo, vou mostrar até o piso atual no afastamento zero. Se eu quiser que essa planta do primeiro pavimento mostre o térreo, eu vou dizer que eu quero visualizar
um pavimento abaixo, um piso abaixo, até o afastamento 0. Então, eu estou adicionando mais um pavimento inteiro a esse intervalo de visualização. Tendo feito isso, eu vou dar um OK aqui. E se eu agora entrar nessa vista, pela vista salva, onde eu fiz essa configuração, eu vou enxergar minha planta dessa maneira. Mas é importante dizer que essa configuração ela fica salva em cada vista. Por exemplo, se eu entrar na planta do segundo pavimento aqui, eu não fiz essa configuração para a planta do segundo pavimento. Então, eu teria que fazer da mesma forma. Só que agora, como eu estou no segundo pavimento, eu quero visualizar 2 pisos abaixo e não um só. Concorda? E assim eu faria para todos os pisos do meu projeto. Agora, para que essa visualização do pavimento térreo ela fique um pouco mais clarinha, o que eu posso fazer? Eu vou criar uma sobreposição gráfica, que eu vou chamar aqui de pisos acima, e eu vou criar uma regra que vai ser a seguinte: todos os elementos que estiverem vinculados ao pavimento térreo, eu quero que apareçam com uma caneta de contorno mais clarinha. Então, eu vou entrar aqui na edição das regras, vou criar uma nova regra e vou chamar essa regra de 2D, elementos no térreo, caneta cinza. Eu vou deixar essa regra disponível para todos os tipos 3D. Porque quando eu uso essa opção de todos os tipos 3D, eu tenho mais opções com relação ao posicionamento que eu posso escolher. E nesse caso, eu vou dizer que são todos os tipos 3D, que o piso de origem é menor ou igual ao pavimento térreo. Aí eu vou dizer que eu quero o contorno desses elementos com uma caneta cinza 18, e que a trama de superfície desses elementos também vai ser uma caneta cinza 18, e o fundo dessa trama branco, para eu conseguir também uniformizar essa representação das tramas. Vou dar um OK e vou adicionar essa regra aqui no filtro que eu acabei de criar. Olha só que legal, todo o contexto aqui ficou cinzinha, e tudo que for pertencente ao pavimento térreo ou abaixo dele também vai ficar cinzinha. Só que o que eu tenho que cuidar agora? Esse filtro de sobreposição gráfica, eu devo usar nos pisos acima do térreo, porque se eu usar no próprio pavimento térreo, eu vou ter todos os meus elementos cinzas, como por exemplo, ó, se eu desço um pavimento e eu tô com esse filtro aplicado, não é a representação gráfica que eu gostaria. Então, aqui nas minhas vistas, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Todos os pisos acima do pavimento térreo, eu vou salvar com a nova sobreposição gráfica que eu criei para os pisos acima, enquanto que o térreo e o subsolo, eu vou deixar com a minha combinação normal. Assim, eu consigo ter esse efeito que eu gostaria. Então, eu mostrei um exemplo simples, mas com essa lógica você vai conseguir criar esses filtros de acordo com a complexidade que o seu projeto tenha. Sempre pensando que a gente pode criar um filtro vinculado ao piso de origem daqueles elementos. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa e no terceiro pavimento eu quero que o segundo fique com uma caneta cinzinha, eu vou ter que criar um filtro para o térreo para usar no segundo e um filtro para o segundo para usar no terceiro. E assim por diante. E agora eu vou te mostrar uma outra forma de fazer isso que é meio que uma gambiarra, assim. Mas eu acho que ela é uma gambiarra socialmente aceita, porque eu conheço muita gente que faz dessa forma. E eu já vi essa forma em tutoriais da própria Graphisoft. Então, eu demorei para aceitar, mas também pode ser feito assim. Essa outra forma consiste no seguinte: a gente ter uma cópia desse conjunto de vistas, dizendo que é um conjunto de plantas em tons de cinza. E aí a gente tem uma sobreposição gráfica que vai pegar todos os elementos sejam eles 2D ou 3D, e deixá-los em tons de cinza. Então, para isso, eu vou também sobrepor esses outros tipos de trama aqui com a trama de corte dos elementos da mesma forma. Vou dar um OK e vou colocar
nesse novo filtro a nova regra que eu criei aqui. Aí eu posso, nesse conjunto de plantas, todo o conjunto salvar com essa sobreposição gráfica de tons de cinza. E aí esse método, ele consiste em eu ter uma folha onde eu tenho meu pavimento tipo inserido aqui e eu vou colocar o pavimento térreo ou a vista que for usando uma referência sobreposto ao meu desenho. E aqui na ordem de visualização eu vou passar isso aqui para trás. Então, também funciona fazer dessa forma. Por que funciona e por que é uma gambiarra socialmente aceita? Porque se eu fizer uma alteração no meu projeto, eu vou estar aqui nessa folha constantemente atualizando os meus dois desenhos. Então, depende muito da finalidade. Eu, sempre que possível, prefiro configurar da forma que eu mostrei a visualização dos próprios elementos e a visualização do plano de corte, porque eu acho mais fácil, menos suscetível a erros, e eu acabo tendo como produto um único desenho que contém a informação toda que eu tenho, mas achei interessante também mostrar esse método, porque dependendo do tipo de desenho que a gente quer gerar, acaba sendo uma possibilidade. Então, me conta aqui se você gostou, se você sabia utilizar isso e qual dos dois métodos você vai preferir. Se você é dessas pessoas que faz tudo certinho, que nem eu, ou se você quer ir pelo caminho mais curto e colocar essa sobreposição aqui direto na folha. E é claro, se você gostou, não se esqueça de dar um like, se inscrever aqui no nosso canal e você pode também fazer parte do nosso canal no Telegram. Lá a gente sempre posta alguns conteúdos exclusivos e tem uma comunicação mais direta. Então, muito obrigada e até o próximo!